O Flamengo vive mais uma negociação de peso nesta janela de transferências, e o nome da vez continua sendo Thiago Almada. Depois de viajar até a Argentina para conversar com pessoas próximas ao jogador, o diretor de futebol José Botto voltou ao Rio de Janeiro e atualizou a situação da negociação. E a mensagem do dirigente foi clara: o Flamengo está otimista, mas não pretende entrar em nenhum tipo de leilão pelo meia argentino. Botto afirmou que em uma contratação desse tamanho é necessário ter paciência para não acabar pagando mais do que o clube considera justo. Ao mesmo tempo, deixou claro que o Flamengo também não pretende esperar indefinidamente por uma definição. Segundo o dirigente, a viagem para a Argentina não teve como objetivo convencer Almada a jogar pelo Flamengo. Na visão de Botto, isso nem faria sentido, já que o jogador conhece o futebol brasileiro e sabe da grandeza do clube. O objetivo da viagem foi tratar de diversos assuntos, sendo a situação de Almada um deles. E justamente aí está um dos pontos mais importantes da negociação. O Flamengo já conseguiu uma sinalização positiva do jogador e de seu staff, mas o negócio ainda não está fechado. Isso porque o River Plate voltou a entrar forte na disputa. O clube argentino apresentou uma proposta ao Atlético de Madrid de aproximadamente 20 milhões de euros, mas encontrou dificuldades para apresentar as garantias financeiras exigidas pelos espanhóis. Mesmo assim, a situação ficou mais complicada para o Flamengo. Almada sempre teve uma preferência bastante clara. Caso não conseguisse permanecer na Europa, gostaria de voltar para a Argentina. E essa preferência voltou a pesar na negociação. O River Plate conseguiu novamente uma sinalização positiva do jogador, enquanto o Flamengo continua tentando mostrar que seu projeto é a melhor opção. A família de Almada também teria influência nessa decisão. Por outro lado, existe uma vantagem importante para o Flamengo. O clube carioca possui maior poder financeiro para realizar a operação e já conseguiu convencer o staff do jogador sobre o projeto. Além disso, a preferência do Atlético de Madrid neste momento é simplesmente encontrar uma solução para a saída do atleta. Os espanhóis não fecharam acordo nem com o Flamengo, nem com o River Plate. A ideia é aguardar a decisão do próprio Almada. E é justamente por isso que José Botto está adotando uma postura mais cautelosa. O dirigente deixou claro que o Flamengo não vai entrar em uma disputa para ver quem oferece mais dinheiro. Se os valores combinados estiverem dentro daquilo que o clube considera aceitável, a negociação pode avançar. Se não estiverem, o Flamengo simplesmente vai procurar outra alternativa. Botto também aproveitou para responder às críticas sobre a demora e as reviravoltas envolvendo a contratação. Ele lembrou que transferências de 20 milhões de euros ou mais ainda são extremamente raras no futebol brasileiro. Segundo o diretor, apenas 7 operações desse tamanho envolvendo clubes brasileiros aconteceram na história, e todas foram realizadas nos últimos 2 anos. O Flamengo estaria envolvido em 2 delas, assim como Palmeiras e Botafogo, enquanto o Cruzeiro participou de uma. A intenção de Botto foi mostrar que não existe um histórico grande de negociações desse tamanho no futebol brasileiro. Por isso, segundo ele, não faria sentido tratar uma operação como a de Almada como se fosse uma negociação simples. O dirigente também mandou um recado para quem vem cobrando uma definição imediata. Botto afirmou que o Flamengo precisa se unir e não dar atenção para pessoas que falam sobre assuntos que não conhecem. E talvez a declaração mais forte tenha sido justamente sobre a postura financeira do clube. Botto garantiu que o Flamengo não vai comprometer sua saúde financeira para contratar Almada. Pode vir Almada, pode vir outro jogador ou pode não vir ninguém. Mas o Flamengo, segundo ele, não vai quebrar para realizar uma contratação. Se o jogador vier, será dentro das condições estabelecidas pelo clube. Enquanto essa novela continua, Almada está de férias ao lado da esposa em Ibiza, na Espanha, aguardando uma definição sobre seu futuro. O jogador foi revelado pelo Vélez Sarsfield e deixou o futebol argentino em 2022. Em 2024, chegou a conversar com o Boca Juniors, mas o clube não conseguiu apresentar uma proposta que chegasse às condições oferecidas pelo Botafogo, que acabou contratando o meia. Depois, Almada chegou ao Atlético de Madrid, mas não conseguiu ter uma sequência regular no futebol espanhol. Agora, o futuro pode estar novamente na América do Sul. E neste momento, Flamengo e River Plate aparecem como os principais interessados. Mas enquanto o Flamengo tenta resolver uma das principais contratações desta janela, outro problema continua chamando a atenção dentro do clube. E dessa vez, não estamos falando de mercado de transferências. Estamos falando da relação entre Leonardo Jardim e o departamento médico. O caso mais recente envolve Nicolás de la Cruz. O meia uruguaio voltou a atuar pelo Flamengo, mas sua condição física acabou expondo novamente um problema que já vinha aparecendo nos bastidores. Depois de realizar exames e não ser constatada uma nova lesão, De la Cruz foi liberado pelo departamento médico,
Só que Leonardo Jardim decidiu controlar a carga de trabalho do jogador e optou por não utilizá-lo da maneira que poderia. E essa diferença de avaliação entre o departamento médico e a comissão técnica volta a levantar questionamentos. O problema é que esse tipo de situação não seria uma novidade no Flamengo. Leonardo Jardim já havia demonstrado publicamente insatisfação com o tempo de recuperação de outros jogadores. Um dos casos mais comentados foi o de Léo Ortiz. O zagueiro tinha uma previsão inicial de retorno, mas acabou demorando mais do que o esperado e, posteriormente, voltou a sentir dores. Isso aumentou ainda mais os ruídos entre os setores. De um lado está o departamento médico, responsável por avaliar as condições físicas dos jogadores. Do outro está o treinador, que precisa decidir quando e como utilizar cada atleta. Quando existe uma diferença de entendimento entre essas duas áreas, a situação naturalmente gera cobrança. E o caso De La Cruz acontece justamente em um momento em que o Flamengo precisa de todos os jogadores importantes disponíveis. A temporada está entrando em uma fase decisiva. O clube precisa reagir no Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores pela frente e não pode continuar convivendo com problemas internos que atrapalhem o trabalho. E existe ainda uma outra questão envolvendo De La Cruz. O jogador já teria manifestado o desejo de deixar o Flamengo, e o clube recebeu uma proposta pelo Peñarol pelo uruguaio. Ou seja, ao mesmo tempo em que o Flamengo tenta trazer Almada para reforçar o setor do meio, existe a possibilidade de perder outro jogador importante do mesmo região do campo. Isso coloca a diretoria diante de uma situação curiosa. O Flamengo pode estar tentando trazer uma estrela para o setor, enquanto discute o futuro de um atleta que já faz parte do elenco. E tudo isso acontece em meio a um período de cobranças internas. A negociação de Almada ainda não está definida. O River Plate continua tentando convencer o jogador. O Flamengo mantém uma postura de cautela e não quer entrar em leilão. Ao mesmo tempo, De La Cruz pode deixar o clube enquanto os problemas envolvendo comissão técnica e departamento médico continuam gerando ruídos. Por isso, os próximos dias podem ser muito importantes para o Flamengo. Se Almada chegar, será um reforço de enorme peso para o elenco. Mas a contratação, sozinha, não vai resolver todos os problemas. O Flamengo também precisa encontrar estabilidade dentro de campo, diminuir os ruídos nos bastidores e fazer com que comissão técnica, jogadores, departamento médico e diretoria caminhem na mesma direção. Porque contratar grandes jogadores é importante, mas para disputar títulos, o Flamengo também precisa funcionar como um time fora das quatro linhas. E agora, enquanto Almada aguarda uma definição na Espanha, o Flamengo precisa decidir se vai esperar pelo argentino, se vai manter sua posição de não entrar em leilão e, ao mesmo tempo, o que pretende fazer com o futuro de De La Cruz. A janela ainda está aberta e muita coisa pode mudar nos próximos dias.